sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina, Medical TV. Medical TV, a vida e a medicina. Ser saudável é uma delícia. Bem, pessoal, nós na nossa caminhada em busca das coisas deliciosas, das coisas que fazem bem à saúde, estamos hoje num local muito interessante. Nós temos aqui esta loja que vende produtos naturais, integrais e orgânicos. Como hoje a gente está falando sobre a alimentação que funciona no nosso corpo como uma prevenção de doenças, como um fornecedor de energia para nós termos um vigor durante o dia, procurando manter a saúde, evitando as gorduras, evitando as comidas pesadas, evitando muita carne vermelha. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma novidade que se chama Overnight. Overnight é uma preparação à base de cereais, de iogurte, sem açúcar, com frutas naturais ou desidratadas, que nós podemos preparar para consumir no café da manhã. Então a gente vai preparar um overnight, né? É um potinho funcional, uma receita que a gente deve consumir ele preferencialmente no café da manhã. Por quê? Porque o overnight ele tem que dormir à noite. O iogurte vai hidratar, né, esses grãos e vai fazer com que eles fiquem vivos, entre aspas. Então vamos lá, eu vou preparar um de banana. Você vai perceber que quando você comer de manhã, ele vai funcionar como se fosse quase que um balão no seu estômago, né? Eu vou botar um pouquinho de banana aqui, um pouquinho de cacau, mas esse cacau aqui não é chocolate em pó. Ele é cacau 100%. Vou botar um pouquinho de farinha de chia para dar uma enriquecida aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho de iogurte só, porque eu quero acrescentar esse mix de funcionais aqui, de grãos funcionais. Então, esse mix aqui, ele tem amaranto, ele tem chia, sementes, né? Não é farinha, são sementes de chia, blueberry seca e maçã seca e passas. Eu vou botar bastante aqui, porque esse mix com a chia, ele hidrata, ele vai inflar muito e vai ficar muito bom. E vai dar bastante sensação de saciedade, um pouquinho de passas e uma poeirinha de cacau. Então tá pronto, eu vou deixar ele dormir. É importante, pessoal, o uso de novos cereais como a quinoa, como o amaranto. Muitas pessoas não conhecem ainda. São cereais provenientes do Peru, com um alto teor energético, com uma carga de carboidrato importante e que você pode comer em quantidades moderadas, com um resultado muito maior do que se nós fôssemos comer amidos puros ou carboidratos ou produtos à base de farinha. Eu quero apresentar para vocês a quinoa. A quinoa, como eu falei para vocês, ela vem do Peru e ela é um grãozinho extremamente delicado. O quanto ele tem de delicadeza, ele tem de força proteica, ele não tem gordura, ele tem um valor calórico alto, mas ele tem a característica de ser integral, natural e de fácil absorção pelo corpo. Nós temos a quinoa, né, a sementinha, a quinoa branca e preta, que é com casca e sem casca, tá? Em grãos. Nós temos aqui também o floco,
Esse floco aqui é o mais interessante para nós usarmos no overnight, porque a quinoa ela exige cozimento. Então, se nós temos pressa e queremos preparar rápido, usamos o floco. A quinoa ela é usada, é um produto sem glúten, então o pessoal utiliza no iogurte, com frutas, e substitui na verdade a aveia. Ela é bem mais nutritiva, é o cereal mais completo em termos de valor nutricional. Ele tem ferro, zinco, potássio. Para o nosso overnight, nós podemos também colocar a semente de chia, tá? A semente de chia também, ela é originária do Peru. O pessoal consome ela antes das refeições, 1 hora antes das refeições, uma colher de sopa e meio copo de água e toma 1 hora antes das refeições. O que ela faz? Ela sacia, te deixa com menos fome e além de funcionar bastante o intestino. Ela é muito boa também para quem tem diabetes, ela ajuda bastante. Ela é bem completa, ela tem zinco, potássio. A gente pode fazer pão e colocar sementinhas de chia dentro, não é? Pode sim. Fazer um pãozinho. Tem pessoal que tem a máquina de pão em casa. Isso. E é muito interessante, você pode fazer um mix, né, de sementes e fazer um pão. E o amaranto, ele é da mesma família da quinoa, só que ele se diferencia por ter mais vitamina B12. Então, quem não come carne deveria consumir. Ou tem pessoas que utilizam um mês, eles utilizam a quinoa, outro mês eles utilizam o amaranto. Vão alternando para não enjoar. E o amaranto também, ele auxilia na musculatura. Então esses seriam aquilo que comumente se chama de alimento funcional, Rosane. Isso. Que a gente ouve cada dia mais, né? As pessoas buscando, inclusive médicos especialistas nesse tipo de nutrição, justamente para que as pessoas, através do alimento, se curem, né? Ou previnam o aparecimento de doenças. Então esse outro overnight eu vou fazer com melão. Vou botar um pouquinho de aveia, um pouquinho de mel. Vou hidratar essa aveia com o iogurte. Vou pôr um pouquinho de castanha. Vou botar mais um pouquinho de aveia e depois o meu iogurte. Isso pode ser consumido após o exercício ou 1h30 antes dele. Ele vai ter as proteínas suficientes para a reconstrução do músculo, vai ter a aveia que vai dar energia, o carboidrato. Vamos mostrar para vocês um pouco de com o que se faz esse overnight, porque todo mundo pode fazer em casa. Eu não sei cozinhar, não, mas isso aí não é cozinhar, isso aí é cuidar da saúde. Então, o que a gente pode colocar dentro de um overnight? Floco de centeio. O centeio, ele foi trabalhado, o grão de centeio ele foi trabalhado, ele foi extrusado até virar um floquinho de uma crocância muito interessante e principalmente ele substitui o trigo. Tem muitas pessoas que têm intolerância, não é? Outro ingrediente do nosso overnight pode ser a ameixa preta desidratada ou o damasco. Essas frutas secas desidratadas, elas têm uma característica muito interessante. Elas não têm açúcar, zero açúcar. A única doçura deste fruto vem justamente da concentração da frutose quando ele é desidratado. Nós temos também um outro ingrediente para sugerir que é super interessante, de um valor nutricional maravilhoso, com uma gordura natural, que é a castanha do Brasil, que era conhecida uma vez como castanha do Pará. Medical TV, a vida e a medicina. Comida boa, feita com paixão. Gastronomia e eventos. Amada Cozinha. Fone 3214-6745. ANC Urbanizadora, credibilidade, infraestrutura e solidez. ANC Industrial Lands, condomínios e terrenos industriais, segurança, custos compartilhados e sustentabilidade. ANC Prime Homes, condomínio fechado de terreno, segurança, privacidade, qualidade de vida. ANC, preparando a base para o futuro. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia.
Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atingiu um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Medical TV, a vida e a medicina. O câncer de mama. Diferente do que acontecia no passado, hoje existem várias opções para a prevenção de câncer. Houve um avanço incrível em relação ao diagnóstico por mamografia, por ultrassom e por ressonância, o que permite que se antecipe muito o diagnóstico de lesões que no futuro trariam um problema muito maior e que podem ser resolvidos de forma muito mais simples. E do ponto de vista de tratamento, é impressionante o que aconteceu em relação à possibilidade de conservação da mama, não mais mutilação, precisão nas indicações de tratamento com radioterapia e com quimioterapia. Existe tecnologias novas a todo momento, né? E a mamografia convencional, que é aquela que usa chapas, tende a ficar obsoleta, até porque ela não é meio ambiente, vamos dizer assim, correto. Então, existe uma tecnologia que é a mamografia digital, que não é a digitalização de chapas. Esquece. É mamografia digital, que é assim, a gente enxerga melhor. A gente consegue fazer alguns testes ali, dinâmicos às vezes, que ajuda muito. Mas sem dizer que a outra mamografia não é boa, porque o que interessa mesmo é a técnica utilizada, o operador lá, o agente técnico que está fazendo o exame e principalmente um aparelho bem calibrado com um radiologista dedicado à mama. Pelo histórico do câncer de mama, tratar-se da doença mais incidente, ou seja, aquela que mais ocorre nas mulheres do nosso meio e, por consequência, aquela que mais óbitos ou que mais matava as mulheres, ou que ainda mais mata as mulheres do nosso meio, isso é difícil de conviver com dados desse nível. Então, essas terapias todas, seja a terapia-alvo, seja a antiga quimioterapia, ou as modalidades de hormonioterapia, que não é o sentido de dar hormônios, e sim bloquear hormônios, são tratamentos que vêm com toda a intenção de controlar o problema no primeiro momento e, por que não, de almejar a cura das mulheres, e esses índices de cura estão extremamente mais elevados nos últimos anos. E todos os números nos levam a crer que, obviamente, nós vamos ter surpresas muito agradáveis. Então, quem sabe a grande mensagem para as mulheres quando se defrontam com o diagnóstico de câncer de mama é que sim, câncer de mama é uma doença potencialmente curável. Quando a gente trata lesões pequenas, tem grandes vantagens. A chance de cura é enorme. Hoje nós conseguimos atingir uma chance de cura de em torno de 98% para lesões muito pequenas, descobertas apenas por exames de imagem. Ao passo que quando o diagnóstico é tardio, a chance de cura, além do tratamento ser muito mais agressivo, é muito menor. Então, se eu pudesse fazer uma recomendação para as pessoas, de um modo geral, sobre o que é mais importante, pensando especificamente na área do carcinoma de mama, eu diria que não há nada mais importante do que fazer diagnóstico precoce. Ainda, prevenção é importante, tentar modificar hábitos de vida é importante, mas nada é mais impactante do que diagnosticar precocemente. E isso se consegue usando a mamografia. Aqui no Brasil, o INCA recomenda de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos. O que, para a maioria das sociedades médicas brasileiras,
American Cancer Society, Susan G. Komen e outros órgãos internacionais não concordam com isso. Nós somos do time que acha que é a partir dos 40 anos anualmente para o resto da vida. Mas por que não começar a fazer antes? Talvez em mulheres com risco, tipo Angelina Jolie, o que a gente recomenda é começar 10 anos antes do caso mais precoce, a partir dos 25 anos. Por exemplo, ter uma mãe, uma irmã, uma história familiar importante, que não é só um caso, com 35 anos, já a mulher poderia começar com 25. Mas ela tem que saber que a mamografia abaixo de 40 tem uma efetividade menor, porque a mama é muito densa ainda e a mamografia faz a detecção através da passagem dos raios pela mama, pelo tecido mamário. E quando ela é muito densa, muita glândula, a acuidade da mamografia baixa muito. Então não adianta a gente fazer mamografia de 3 em 3 meses, mamografia abaixo dos 40 de rotina, com exceções, porque não ajuda. Às vezes até levanta falsos diagnósticos e uma irradiação desnecessária. É óbvio que se a gente comparar autoexame com mamografia, absolutamente não há termo de comparação. A mamografia é muito superior ao autoexame. Mas infelizmente no Brasil muita gente ainda não tem acesso à mamografia. E aí é muito melhor que a gente trate uma pessoa que tem um tumor de 2 centímetros, que ela identificou, que ela palpou, do que um tumor de 5, 6, 7, 8 centímetros. Uma das coisas que mais me emocionam é quando a paciente tem o diagnóstico de câncer de mama, porque mexe com toda a estrutura psíquica da paciente numa notícia que tu dê para ela. Então é um momento assim que é muito forte e a gente sabe que isso vai mexer com a vida dela, com a autoestima dela, com os sonhos dela. E nós temos que ter um respeito muito grande por esse momento. E a partir daí desenvolver coisas com ela para reestruturar esse psíquico que realmente, como elas dizem, o diagnóstico me tirou o chão. Durante o tratamento a gente vê que as pacientes têm altos e baixos, porque às vezes tem uma boa notícia, às vezes não tão boa, e as fases do tratamento vão mudando a autoestima da paciente, mas é unânime e tem algumas exceções, é claro, porque existem todos os tipos de pessoas, mas uma das coisas assim mais incríveis é que o diagnóstico do câncer de mama ameaça a vida. O câncer de mama é uma notícia muito traumática para a mulher. Tanto naqueles casos iniciais, onde as cirurgias serão conservadoras, ou seja, uma cirurgia de menor proporção, como naquelas cirurgias onde a mulher sabe que vai ter que fazer uma cirurgia radical, reconstrutora depois, né, com prótese ou tecidos do próprio corpo. Enfim, qualquer tipo de câncer, tanto em fase inicial como fase avançada, é uma notícia traumática que abala o emocional das mulheres. Uma mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama é uma mulher fragilizada, é uma mulher que teve um impacto importante na sua vida. Ela está abalada fisicamente e principalmente emocional. Na área emocional dessa mulher, a gente ressalta a importância de novo do vínculo, da parceria. Essa mulher vai passar por um tratamento cirúrgico, um tratamento talvez quimioterápico, radioterápico, talvez com hormônios. Depois de todo esse bombardeio físico, cirúrgico que essa mulher passou e oncológico, ela vai ter que resgatar a sua sensualidade e sua sexualidade. A mulher geralmente teve um grau de depressão, de isolamento, ela acaba se fechando, se isolando nela com a sua doença.
e acaba esquecendo a vida sexual, o prazer e a qualidade de vida. E sexo, sim, é saudável, a saúde faz parte da vida de cada pessoa. A imagem está associada diretamente com o problema do câncer de mama. E a autoestima vem associada porque desaba toda a base da mulher, a base emocional para poder suportar esse problema que ela vai enfrentar. Por isso a importância da família e do companheiro ou da companheira para enfrentar esse problema. Eu tenho muitas clientes que estão fazendo tratamento quimioterapêutico, elas se sentem fragilizadas pela falta de cabelo e vem à procura do meu trabalho. O cabelo é muito importante para a autoestima da mulher. Eu tenho a possibilidade, eu ofereço serviço no hospital ou em casa para cortar o cabelo da cliente e confeccionar a peruca com o cabelo dela. A mulher nesse período de tratamento fica muito sensibilizada e eu acredito que a peruca ajuda muito a pessoa a se sentir melhor, mais revigorada. A peruca confeccionada aqui no salão é uma peruca delicada, quase uma prótese. Ela é super fácil de manusear, de lavar e a cliente sai muito satisfeita e contente. É importante também que a cliente use um pouco de maquiagem e adereços, porque isso fortalece a autoestima da mulher. A confecção da peruca, ela não é tão simples assim. O primeiro passo que eu devo fazer é costurar todo o cabelo à mão, né? E depois dessas faixas tecidas à mão, eu costuro ela na máquina. Depois de terminado o processo na máquina, eu preciso fazer o acabamento da peruca, o corte, na própria cliente, com o corte desejado por ela. A cliente vai lavar a peruca semanalmente em casa ou ela pode trazer no salão. Essa peruquinha que eu fiz é toda mechada, que eu acho mais bonito, e a cliente também pode fazer sem mechas ou variar a cor. Ela pode ter várias perucas, ela fica super natural. Depois a gente pode usar adereços como lenços ou tiaras. Essa peruca aqui é artificial, mas ela também serve. Ela também pode ser usada. Ela pode ser usada para uma festa. A gente tem que viver um dia após o outro e sendo feliz o máximo que puder. Transmitindo alegria, transmitindo pensamentos positivos e por que não se arrumando? E por que não colocando o cabelo, fazendo uma maquiagem e usando os artifícios que a gente tem para tornar a doença menos triste no dia a dia. É uma forma de a mulher se sentir melhor, com certeza, e vai deixar as pessoas mais felizes, vendo ela feliz. Medical TV, a vida e a medicina. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV, a vida e a medicina. O câncer de mama. Uma das coisas que mais assusta a mulher em fazer as mamografias de rotina é a possibilidade de encontrar um câncer e ser mutilada. Então, desde que a gente passou a fazer as reconstruções imediatas na hora da cirurgia, esse medo diminuiu. Porque pelo menos ela sai com alguma perspectiva de reconstruir
o volume mamário, porque nunca vai ser a mama. Eu conheço muito poucos casos que a mulher não deva fazer na hora. O principal deles é ela não querer, porque tem umas pessoas que não querem. Porque, não, eu quero viver, eu quero fazer isso quanto antes, eu não quero ainda ter que me preocupar se vai ter rejeição, se não vai ter, se eu vou ficar bem, se eu não vou ficar bem. Depois eu penso. E só 5% faz, depois de um tempo. Uma outra parte diz assim, não, eu quero fazer na hora, mas eu quero fazer tudo. E também não é uma coisa possível. Porque é bem difícil que a mulher saia com a mama reconstruída na hora. Existem casos, mas tem que ter uma pele abundante, um músculo super expansivo, né? A gente coloca realmente o mais comum atualmente é fazer uma colocação do expansor na hora. E à medida do passar da químio ou de um tratamento, antes de uma radioterapia ou não, a gente faz as expansões para conseguir o volume. Disponibilizamos para as pacientes que fazem cirurgia de mastectomia o sutiã que ela já deve sair do hospital vestida, onde ele melhora a cicatrização, diminui o edema e também dá sustentação, eliminando todas as dores do pós-operatório. E também faz com que a paciente se sinta melhor nesse processo todo, que envolve a autoestima e também envolve a sua saúde. Ele é totalmente confortável, permite a transpiração da pele e ainda não aperta, ele dá total liberdade de movimentos, mesmo comprimindo para que a paciente tenha os resultados que o médico deseja então. Para aquelas pacientes, então, que optaram por não colocar prótese de silicone, disponibilizamos o sutiã com alça regulável de sustentação, onde tem espaço para que ela coloque, então, a prótese e se ela tirou apenas uma das mamas, ela tem a mama dela, junto com a prótese ele deixa discreto, fica elegante e ela consegue usar normalmente com as suas roupas por ser confortável e por ser discreto. Ele é um sutiã de sustentação com alça regulável, que é fácil de colocar, fácil de tirar e que também é fácil de manusear a prótese dentro. Hoje as mulheres têm para auxiliar todo um aparato, a medicina, a tecnologia, produtos que dão suporte para que a autoestima não fique tão fragilizada. Os tratamentos que na realidade têm trazido surpresas bastante agradáveis no sentido de sobrevida ou aumento da cura do câncer de mama, eles estão direcionados ao tratamento sistêmico, chamado tratamento de todo o organismo. Porque nós temos que entender que a mama não é um órgão que fica isolado, separado do organismo. A mama é um órgão que faz parte do nosso organismo. Então o sangue, quando circula, ele circula pelo corpo, ele passa pela mama e na existência de um nódulo nesta mama, pode uma célula dessa doença, uma célula maligna, migrar pelo organismo da pessoa no sentido de querer se instalar em algum outro órgão. Nesse sentido, os tratamentos medicamentosos, que envolvem aí a chamada quimioterapia, a antiga quimioterapia, que ainda cumpre o seu papel, a hormonioterapia, ou agora mais recentemente os tratamentos alvos, ou seja, aqueles tratamentos que visam atuar somente nas células da doença, protegendo indistintamente as células boas do organismo, não atuando nesse grupo de células. Toda paciente, toda mulher vitimizada por alguma situação ou oncológica, um problema de saúde, uma perda, um sofrimento, uma mágoa no relacionamento, tem que ser acompanhada. Essa equipe sempre é importante ter um psicólogo, um médico psiquiatra, um ginecologista de base, talvez até um urologista que acompanhe ela, um mastologista principalmente no acompanhamento de pacientes com tumores, os cânceres de mamas ou até alterações benignas e um médico que seja especialista em sexualidade humana, que acolha essa paciente, que saiba ouvir e que veja essa intimidade, a vida sexual dessa mulher. E elas precisam ter um apoio especializado, multidisciplinar, para poder resolver e ter uma satisfação plena, para melhorar inclusive a qualidade de vida, a qualidade
dos relacionamentos interfamiliares, porque é uma situação muito delicada, onde há muita depressão, muitas alterações emocionais decorrentes da doença. E essa doença, ela determina muitas mudanças estéticas, de trabalho, de familiares, de relacionamentos, de amizades. E ela precisa, então, encontrar uma forma de um equilíbrio, ela precisa encontrar um equilíbrio, e a saúde sexual faz parte desse equilíbrio. Medical TV, a vida e a medicina. Eu acho que médico, ela não é uma profissão, ela é talvez uma dádiva ou, no mínimo, uma honra. Eu vejo a profissão como uma profissão assim, muito apaixonante, né? Acho que ela é ainda como que uma profissão que ainda encontra raízes naquilo que a gente chama muito de vocação, por uma questão que está muito vinculada ao atendimento das pessoas. Passa por um momento, acho, de crise hoje, né? Em função desses desmandos que estão acontecendo em relação, inclusive, à forma de atuação do médico no Brasil, mas eu acho que isso é o tipo da coisa que não deve desmotivar as pessoas, não deve desmotivar os médicos. Tem que ter o olhar e saber o que olhar. Me honra muito a profissão, acho que talvez seja uma das maiores honras que a gente pode ter, uma pessoa confiar no teu treinamento e na tua disposição em tratá-la. Então, ser médico é uma situação de vida muito especial. Eu sou super feliz de ter escolhido medicina, eu sou realizado com a medicina, dentro da medicina mudei minha especialidade já 2 vezes, larguei coisas que me fizeram escolher a medicina, como foi a obstetrícia. Hoje me dedico a tratar praticamente de doenças da mama, cirurgia e o câncer. Estou há bastante tempo na pediatria e eu basicamente faço pediatria porque eu me identifico com a linguagem das crianças, o sentimento das crianças. As crianças, quando falam, elas falam com o espírito, com a alma. Além do tratamento, é mais do que isso. Além de parte técnica, científica, que é só um aprendizado, é mais do que isso. É espiritualidade também. E eu sou uma médica muito feliz, porque eu queria ser médica desde que eu sou pequenininha. Eu sempre disse que eu ia ser médica de bebê, mas no fim eu sou uma médica que traz bebês. Então eu sou realizada na minha profissão, apesar dos percalços que meu país tem feito com a minha profissão, eu sou realizada com o que eu faço, estou feliz com o que eu faço e quero continuar fazendo por muitos anos ainda. Queria aproveitar esse momento de confraternização, de parabenizá-los, a todos os médicos aqui presentes, aos profissionais que trabalham junto com os médicos, aos gestores que estão aqui, e de falar o quanto é importante, que é muito difícil colocar, mas o trabalho de vocês dentro de qualquer instituição, mas de uma instituição de saúde em especial, a gente sabe o quanto é sofrido muitas vezes, né? O quanto é penoso e o quanto é gratificante a atividade que vocês realizam. Medical TV, a vida e a medicina. ANC Urbanizadora, credibilidade, infraestrutura e solidez. ANC Industrial Lands, condomínios e terrenos industriais, segurança, custos compartilhados e sustentabilidade. ANC Prime Homes, condomínio fechado de terreno, segurança, privacidade, qualidade de vida. ANC, preparando a base para o futuro. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara.
Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. Prevenção. Sintomas. Investigação. Pesquisa. Diagnóstico. Ciência. Tratamento. Tecnologia. Habilidade. Dedicação. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. O câncer de mama. Existe um grupo de mulheres que é de em torno de 5 a 10% das mulheres com câncer de mama que tem o que a gente chama de câncer de mama hereditário. Isso significa que elas têm uma alteração genética que é transmissível através do pai ou através da mãe e que determina que essas pessoas que tenham essa alteração genética têm um risco aumentado de ter câncer de mama. Da mesma maneira que é transmissível a cor do olho, pode ser transmissível a facilidade em desenvolver câncer de mama. Felizmente, hoje nós conseguimos identificar esse grupo de mulheres em 90% das situações. Através de um exame de sangue, que é cada vez mais acessível, nós conseguimos identificar mutações genéticas que dizem que aquela pessoa, por ter uma história familiar importante e por ter feito o exame e por ter uma alteração, tem uma chance que chega a 80% de desenvolver câncer de mama. Muitas vezes nessas famílias nós acabamos recomendando medidas profiláticas cirúrgicas, com cirurgias profiláticas, cirurgias preventivas. O caso da Angelina Jolie foi porque ela era uma paciente de risco alto familiar. Risco genético, com tipagem genética, com 2, 3 pessoas na família bem próximas, com óbitos. E aí, eu acho que ela foi uma pessoa extremamente corajosa e aberta, e ela ajudou um mundo de mulheres na mesma situação. Apesar que ela já tinha o Brad Pitt dela, né? Então, eu acho que também é mais cheia de recursos, cheia de condições, mas ela tinha a tipagem genética. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que uma mulher, para ter essa coragem, essa audácia e ainda colocar na mídia, como ela fez, ela precisa ter um aconselhamento genético, ela precisa ter um histórico muito forte, ela precisa fazer cirurgias, às vezes, em várias etapas, que foi o que ela fez. E aí, se ela for tipagem BRCA1, BRCA2 positiva, eu entendo a Angelina Jolie. Os fatores de risco mais importantes são a história familiar e a presença de uma alteração genética. Se eu tenho uma alteração genética que determina que eu tenho uma predisposição para ter câncer de mama, eu tenho uma chance de 80% de vir a ter câncer de mama se eu viver até os 80 anos. Se eu não tenho uma alteração genética, mas eu tenho uma história familiar importante, significa que eu também tenho um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Os outros fatores de risco passam a ser muito menos importantes do que estes. Dentre os outros fatores de risco, um deles, para os quais, de um modo geral, as pessoas dão muito pouca importância, mas que é extremamente importante, é o fato de ter uma mama densa. A mama densa significa que aquela pessoa tem uma chance aumentada de ter um problema porque ela tem uma mama extremamente sensível ao estímulo hormonal. Os outros fatores assim chamados de risco, eles são menos importantes. Usar terapia de reposição hormonal na pós-menopausa é muito menos importante. Não amamentar é muito menos importante. Ter filho depois dos 30 anos é muito menos importante. Começar a menstruar muito cedo ou parar de menstruar muito tarde é muito menos importante do que estes outros fatores de risco. No fundo, na verdade, em 70% das vezes, ou 80% das vezes que uma pessoa tem câncer de mama, ele não tem nenhum fator de risco. O simples fato de ser mulher, de ter mais de 40 anos ou mais de 50 anos,
são as situações mais frequentes em que acontece o câncer de mama. Quando a gente fala que o câncer de mama, na grande maioria das vezes, depende de hormônios, é porque 80%, praticamente 70%, 80% são hormônio dependentes. Ou seja, o alimento daquelas células atípicas e mutadas são hormônios femininos. Ou substâncias tipo hormônios, com substâncias com composições, estruturas químicas tipo hormônios. Por exemplo, dioxina. Essa produção absurda de gás carbônico dos carros, pesticidas e agrotóxicos. Tudo isso a gente sabe que a mama às vezes entende como hormônios. Imagina hormônio então! Só que quando a gente fez trabalhos muito extensos, e são muitos os trabalhos com a pílula anticoncepcional, de doses até bem mais altas do que se usa hoje, não ficou provado que era uma coisa muito séria. Claro que as mulheres que tomaram por 5 anos antes do primeiro filho, teve um aumento de risco para ter mais câncer no futuro. Bom, então são todas, né? Mas entre uma gravidez indesejada e um risquinho um pouquinho aumentado para câncer de mama, eu fico com o risquinho aumentado para câncer de mama. O que não é a mesma coisa de dizer que reposição hormonal está ok para câncer de mama. Porque você está dando reposição hormonal numa fase onde a mama está entrando em serenidade, tranquilidade, já com células atípicas na grande maioria das pessoas por conta de mutações sucessivas ao longo da vida, e ali tu vai dar o remedinho, a comidinha que ela quer. Quem pode, quem não pode tomar, não sei. Só que a gente sabe que os Estados Unidos inteiros pararam de tomar depois de um estudo feito com as enfermeiras que mostrou que o risco aumenta significativamente depois do uso de hormônio combinado por mais de 5 anos. Ah, então menos de 5 anos talvez seja ok? Ele é time, duration, dose dependent. Ele é dependente da duração da dose e do tempo que a pessoa toma, assim, do tempo da vida, da época da vida. Então, eu acho assim que essa onda aí de reposição hormonal, e aqui no Brasil não entenderam bem, talvez, não chegou, porque a escola da hormônio, da reposição hormonal é muito maior do que alguns estudos que estão realmente muito bem feitos e que já só não vê quem não quer. Ou então, a gente pode também pensar o seguinte, como pensa lá no caso da pílula, é uma questão de custo-benefício. Eu não posso passar essa época da minha vida, de 50 a 60, como uma pessoa doente, ou que não dorme, ou que não sei o que, ou que não sei o que lá. Bom, mas em algum momento ela vai ter que desmamar desse hormônio, e aí ela vai passar isso. Ou ela pode talvez tentar outras formas não hormonais de melhorar os sintomas, que é uma transição, porque a gente tem no nosso organismo umas glândulas, duas, uma de cada lado, que é a suprarrenal, que produz uma enzima que transforma colesterol em hormônio feminino. O suficiente, talvez, para essa reposição mais light que a gente poderia ter na menopausa, na pós-menopausa. Só que se a gente não tiver no momento X zerada de hormônio, nunca essa glândula vai acordar. Então talvez a gente esteja só adiando alguma fase que vai vir,
e correndo riscos que, na minha opinião, às vezes são completamente desnecessários e podem, muitos desses fatores, vamos dizer assim, que aparecem aí, como insônia, que é muito ruim, como calorões, como vagina seca, que são os 3 mais importantes, irritabilidade, a gente pode fazer com que, fazer de outro jeito o controle. Como é que será que uma mulher, então, que teve o diagnóstico de câncer de mama faz? Será que todas essas aí que estão aí, essas vitoriosas, maravilhosas, têm uma vida horrível? Não, mas talvez elas entenderam que elas têm que se proteger. Antes diziam assim pra mim, porque tu não teve. Eu tenho. E não me convenceu ainda a reposição hormonal. Na menopausa, a principal medicação utilizada, sem dúvida, são os hormônios. Realmente, eles melhoram muito a qualidade de vida das mulheres. Demais. Volta a ser uma qualidade de vida igual a quando a mulher tinha uma faixa etária menor, né? Uma idade mais jovem. Porém, com os problemas que eles podem causar, existem diversos tratamentos que as mulheres na menopausa ou no climatério, naquela fase que antecede a menopausa, podem fazer seu uso para satisfazer as suas necessidades emocionais, de libido, dos calorões, de melhora da pele. Então, existem várias formas que nós podemos utilizar para poder melhorar essas questões. Então, como tudo na vida, quando a gente determina ou pensa ou discute a indicação de terapia hormonal na pós-menopausa, a gente está colocando numa balança os benefícios em relação aos calorões, aos fogachos, à irritabilidade, a alterações de pele, de cabelo e os riscos. E toda vez que os benefícios forem muito superiores aos riscos, a gente acaba recomendando ou não contraindicando que a terapia hormonal seja utilizada. Medical TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O Conception é um centro de referência com taxas de gravidez que estão dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Os tratamentos oferecidos são espermograma, ICSI, reversão de vasectomia, entre outros. Conception, centro de reprodução humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. O câncer de mama. Então, essa mulher que teve o diagnóstico de câncer de mama, que pode ser submetida a uma quimioterapia, que é o tratamento oncológico, né? Então, ela vai ter o quê? Uma menopausa geralmente precoce, o ovário vai parar a produção de hormônios, então ela vai ter uma dificuldade na relação sexual, vai ter uma atrofia, então tem todo esse problema. Muitas vezes, se é uma paciente de alto risco para câncer de mama, é oferecido até a cirurgia de oforectomia, que é a retirada desses ovários da paciente. Então, é uma paciente jovem fisicamente, emocionalmente, que foi deprivada dessa situação. Então, como é que a gente trabalha isso? A gente sabe que é contraindicado a reposição hormonal. Então, assim, como é que a gente resolve a situação dessa paciente? Ela precisa de um bom suporte psicológico e um suporte medicamentoso também, para melhorar a relação sexual, para tornar essa vagina mais elástica, mais hidratada, para que não tenha uma dor nesse intercurso sexual. Nós temos que tomar o controle da nossa saúde.
Nós temos que ser pacientes ou pessoas mais responsáveis em diminuir os fatores de risco para câncer de mama, que já sabemos. Não vai ter uma pesquisa mágica que vai aparecer no Fantástico, pelo menos para os próximos 100 anos. Eu te digo desse jeito, 100 anos, que vai curar, prevenir de vacina. Tem muita coisa acontecendo, mas tem muitos tipos de câncer de mama. Então não vai ser uma resposta única. O que a gente precisa fazer? Diminuir o peso. Praticar o não obrigado. Dieta. E tem coisa mais importante do que comer. Principalmente errado. Segunda coisa, nós temos que fazer exercícios. Nós temos que abolir o cigarro. Beber com moderação. Fazer com que essas hormonioterapias de reposição ou mesmo outras terapias parem de nos iludir, que não estão tendo efeitos colaterais. A melhor cirurgia é aquela que a gente não faz, o melhor remédio é aquele que a gente não toma. Mas se precisa tomar e precisa fazer uma cirurgia, a gente faz. Então eu tô de peito aberto aqui, durante o Outubro Rosa, dividindo os meus pensamentos. Muita gente pode não concordar, mas é um direito que eu também tenho de passar para as pessoas o que eu acumulei nesses últimos 30 anos. Se cuidem, câncer de mama tem cura, dá para chegar cedo, dá para não ser mutilada, dá para não morrer disso. Medical TV, a vida e a medicina. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. A Clínica Glenda Gobato oferece os mais variados tratamentos dermatológicos e de rejuvenescimento facial, com experiência e tecnologia de ponta. A clínica disponibiliza lasers de última geração, como CO2 fracionado e terapia fotodinâmica. Clínica Glenda Gobato, 3221-7747. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Medical TV, a vida e a medicina. Você tem a primavera para botar em dia o seu corpo e a sua pele e o seu cabelo. Não esqueça que em termos de tratamentos corporais, os resultados são todos a longo prazo. Ou seja, você faz um tratamento hoje e obtém sucesso daqui 2 ou 3 meses. Na pele você ainda também tem chance, a gente tem lasers como o fracionado, como a luz pulsada, que devem ser aplicados com a pele ainda não bronzeada. De uma maneira geral, nós recomendamos a utilização de luz pulsada, tanto para fotodepilação quanto para remoção de manchas até 30 dias antes do sol, e somente retomar os tratamentos, porque normalmente os tratamentos são de várias sessões, 4, 6, até 10 sessões, retomar apenas depois que o paciente perder totalmente o bronzeado. Os resultados são sempre muito bons, mas você colhe melhores frutos se o fizer 3 meses antes de pegar sol. O CO2 fracionado, que é um laser ablativo, que é um laser que faz a remoção da epiderme e de parte da derme, pode ser utilizado normalmente até 30 dias antes da exposição solar, desde que, obviamente, depois ele respeite o uso de filtros solares e bloqueadores, sempre pensando que se nós estamos fazendo um tratamento para rejuvenescimento, um tratamento para redução de rugas,
paciente deve ter muito cuidado na exposição solar, porque pode não haver nenhum tipo de complicação, mas pode haver recidivas de ruga, inclusive por causa dessa exposição solar. O sol é um atrapalho assim na vida dos lasers, né? Você, para ter um resultado nas suas rugas, você faz um fracionado de CO2, mas tem que ficar 2 meses sem sol. A partir de outubro, novembro, nós devemos ter muito cuidado em aplicação de luz pulsada pela afinidade da melanina com esse laser e peelings também, mesmo os peelings mais superficiais, como peelings de retinóico, porque eles afinam a pele, nós podemos ter uma exposição do melanócito, que é a célula que produz a melanina, e aí as pessoas podem manchar mais. Os procedimentos como toxina botulínica e preenchedores com ácido hialurônico podem ser feitos em todo o ano. Não existe problema em relação ao sol. Nós só observamos normalmente que se houver qualquer tipo de hematoma, a gente restringe a exposição solar em torno de 5 a 7 dias até que aquele hematoma se dissolva completamente, ou utilização de bloqueadores solares altos nessas áreas de exposição. Em termos de proteção direta, cabe falar sobre um produto que está chegando ao mercado, que é um lançamento, é um filtro solar FPS 40, totalmente físico, não tem nenhum filtro químico. Ele é indicado para a pele de bebês e de gestantes, pessoas que têm dificuldades a nível de problemas alérgicos, peles intolerantes, pós-procedimentos. E além disso contém aloe vera, muito conhecida de todos nós, que ajuda no processo do reparo e da regeneração celular. Os preenchimentos com ácido hialurônico, que são feitos em sulcos, como suco nasogeniano, preenchimento de lábio, preenchimento de olheira, atualmente tem sido utilizada uma técnica mais recente que se utiliza a cânula, que a cânula, na verdade, a gente faz uma perfuração inicial com uma microagulha, passa a cânula mais profundamente para deixar os volumizadores e raramente existe a produção de hematoma, porque essa cânula já é fabricada, já é produzida para que ela possa fazer um desvio de vasos, como veias superficiais e nervos também na pele, reduzindo assim muito o trauma do procedimento. Isso é uma facilidade que nós podemos fazer esse procedimento, inclusive no período de verão.